Ruth, capítulo de número 2. Nós iremos ler todo este capítulo nesta noite. Ruth, capítulo 2, nos diz assim: Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, da família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Ruth, a moabita, disse a Noemi: Deixe-me ir ao campo, e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela lhe disse: Vai, minha filha. Ela se foi, chegou ao campo e, apanhando após os segadores, por casualidade entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores: O Senhor seja convosco. Responderam-lhe eles: O Senhor te abençoe. Depois perguntou Boaz ao servo encarregado dos segadores: De quem é esta moça? Respondeu-lhe o servo: Esta é a moça moabita que veio com Noemi da terra de Moabe. Disse-me ela: Deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las até entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio, desde pela manhã até agora está aqui, menos um pouco que esteve na choça. Então disse Boaz a Ruth: Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui. Porém aqui ficarás com as minhas servas. Estarás atenta ao campo em que cegarem, irás após elas. Não dei ordem aos servos que te não toquem? Quando tiveres sede, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Então ela, inclinando-se o rosto em terra, lhe disse: Como é que me favoreces e fazes caso de mim, sendo eu estrangeira? Respondeu Boaz e lhe disse: Bem me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e até onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O Senhor retribua o teu feito, e seja cumprida a tua recompensa do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Disse ela: Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração da tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. À hora de comer, Boaz lhe disse: Achega-te para aqui, come do pão e molha no vinho o teu bocado. Ela se assentou ao lado dos segadores, e ele lhe deu o grão tostado de cereais. Ela comeu e se fartou, e ainda lhe sobejou. Levantando-se ela para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo: Até entre as gavelas deixai-a colher, e não a censureis. Tirai também dos molhos algumas espigas, e deixai-as, para que as apanhem, e não a repreendais. Esteve ela apanhando naquele campo até a tarde. Debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. Tornou e veio à cidade, e viu a sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Esse homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth, a moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabe toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth: Bom será, filha minha, que saias com a serva dele, para que no outro campo não te molestem. Assim passou ela, a companhia da serva de Boaz, para colher
até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Pai querido, use a tua palavra esta inspirada. Pedimos que o teu Santo Espírito possa iluminar nossa mente, trabalhar no nosso coração, para que nós possamos ouvir a tua voz nesta noite. Nós carecemos, ó Deus, de sermos alimentados por ti. Nos mostra Cristo neste texto, Pai. Nos mostra a nossa dependência que temos para com o Senhor, de como o Senhor cuida de nós. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós estamos em uma série de sermões intitulada O Romance da Redenção. Essa série de sermões tem como objetivo expor este livro de Ruth. Nós estamos no terceiro sermão desta série. E este livro é um livro conhecido pela história de amor, pelo casamento de Ruth com Boaz. Mas há um romance maior e que muitas vezes passa despercebido aqui. Há uma história de redenção aqui por detrás. Não apenas de Ruth, não apenas de Noemi, mas um reflexo da redenção que nós podemos encontrar em Cristo Jesus, o nosso resgatador. Neste capítulo 2 você encontra Ruth e Noemi agora em Belém. Essas duas mulheres retornaram após uma jornada mal sucedida na terra de Moabe. Noemi partiu de Belém buscando pão, porque tinha faltado pão na casa do pão, porque tinha chegado fome. Ela, juntamente com seu marido Elimeleque e seus filhos, vão até Moabe. Ao chegar em Moabe, Elimeleque morre. Seus filhos casam com mulheres moabitas. O nome de uma era Orfa e o nome da outra era Ruth. E de repente aqueles filhos também morrem. E não há descendente naquela família. E aquelas 3 mulheres ficaram desamparadas. Até o momento em que Noemi ouviu dizer que Deus estava se lembrando do povo de Belém. Deus estava lembrando do povo da aliança, dando pão. E Noemi volta. Orfa, com um beijo, se despede da sua sogra após uma conversa longa. E Ruth se apega ainda mais a Noemi. E essas duas mulheres chegam então em Belém, sem marido, sem filhos, desamparadas. E o capítulo 2 traz para nós como que Deus revela a sua bondade para com a vida daqueles que confiam nele. A bondade do Senhor manifestada na vida dos que confiam nele. O capítulo 2, a sorte, entre aspas, começa a mudar. Porque não é sorte, é a providência de Deus. A providência de Deus que até então, aparentemente, se demonstrava muito carrancuda com essa família, muito carrancuda com Noemi, muito carrancuda com Ruth, traz por detrás um sorriso. E este sorriso agora começa a ser revelado através da vida de Boaz. Você veio aqui nessa noite para ser alimentado pela palavra do Senhor, para ser impactado com a bondade do Senhor, manifestada na vida daqueles que confiam nele. Talvez você precise aprender a confiar no Senhor. Talvez você precise lembrar que Deus é bom para com aqueles que confiam no Senhor. Deus não vai desamparar Ruth. Deus não vai desamparar esta mulher que abandonou os seus falsos deuses, que abandonou a sua família para embarcar numa jornada rumo a Belém, rumo ao povo da aliança, está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Deus não vai decepcioná-la. Deus não vai virar as costas para ela. Deus vai mostrar a sua bondade para com Ruth e também para com Noemi, uma mulher que estava amarga e que necessitava de ver o carinho e o cuidado de Deus para com a vida dela. Então, nessa noite nós vamos ver sobre a bondade do Senhor manifestada na vida dos que confiam nele. E veremos através de 2 lições. A primeira lição é a soberania de Deus não nos isenta das responsabilidades humanas. Isso você vê claramente no capítulo 2, do verso 1 ao verso de número 7. Deus é soberano. A providência de Deus, que é a forma como Deus governa o mundo, é maravilhosa. Nada acontece sem a permissão do Todo-Poderoso. Nada foge do controle do Todo-Poderoso. Mas não isenta a responsabilidade humana.
Ruth foi para Belém, confiando no Deus de Israel, confiando no governo de Deus de Israel, confiando na provisão do Deus de Israel. Mas como que esta mulher vai reagir lá? E aí você encontra a iniciativa de Ruth. Olha aí então o capítulo 2 deste texto. Tinha Noemi um parente de seu marido, senhor de muitos bens, de família de Elimeleque, o qual se chamava Boaz. Vamos ler o verso 2. Ruth. Pensa você, Ruth está lá, triste, abatida, tinha perdido o marido, sem grandes perspectivas. Ela era uma moabita. Moabita não era bem visto em Israel. E ela resolve dizer o seguinte: Noemi, a gente precisa fazer alguma coisa. Deus vai cuidar de nós, mas nós precisamos sair. Nós precisamos trabalhar, nós precisamos colher, nós precisamos ir, agir e atuar em prol daquilo que é necessário. Ruth demonstra uma iniciativa aqui. Ela se vira para sua sogra e disse: deixe-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele que me favorecer. Ela diz: Deus vai manifestar a sua graça. Vai ter alguém que vai se compadecer de mim. Deixa eu ir. E Noemi diz: vai. Ruth está tomando uma série de atitudes aqui. Aliás, Ruth é uma mulher que poderíamos chamar de bem-aventurada. Uma mulher também virtuosa. Aliás, um dado interessante. No cânon judaico, em uma das organizações do cânon judaico, que foram feitas algumas delas, em uma delas, o livro de Ruth vem depois do livro de Provérbios. E sabe como termina o livro de Provérbios? Com o capítulo 31, que fala da mulher virtuosa. E aí, então, depois do capítulo 31, está lá o livro de Ruth no cânon judaico, em uma das organizações do cânon judaico, para demonstrar, olha como que uma mulher virtuosa vive. Olha quem é esta mulher virtuosa de Provérbios 31. Ruth demonstra isso. Ruth nos ensina que nós, embora estejamos debaixo da soberania de Deus, nós precisamos fazer algumas coisas, precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida. Uma das atitudes que Ruth toma é enfrentar a crise que está diante dela. Ruth não aceita ficar tendo piedade de si próprio, com sentimento de autocomiseração, dizendo: acabou a minha vida, perdi meu marido, o que vai ser de mim? Chorando, 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 sem reagir. Ela já lamentou, ela já pranteou, ela sabe que é hora de agir. Ela sabe que precisa fazer alguma coisa. Ela sabe que acabou a vida do marido dela, não a vida dela. E ela sai para o campo. Ela está demonstrando algo que muitas vezes nós não temos. Nós facilmente nos tornamos vítimas das coisas, e nós nos colocamos como vítima de tudo, e dizemos: tudo está errado conosco, e a gente às vezes não levanta para fazer nada. Nós nos conformamos com a situação. Ruth não. Ruth se recusa a viver parada naquela situação em que ela estava. Ela resolve tomar uma atitude, resolve colher, resolve ir atrás de alimento. E nessa atitude de Ruth, você encontra uma mulher disposta a se expor publicamente. Ruth estaria andando e as pessoas estariam dizendo: essa mulher, ela é moabita, não chega muito próximo não. Ruth não se importa com o que o povo irá dizer dela. Ruth precisa agir e ela vai agir. Ruth supera o medo social. Se você lembrar, o livro de Ruth está acontecendo no mesmo período dos Juízes, uma época em que a violência era enorme. Nos relatos do livro de Juízes você encontra casos de pessoas sendo duramente abusadas. O risco de Ruth ser abusada era muito grande, de ser exposta, de ser humilhada. Mas será que isso vai fazer com que ela fique presa entre quatro paredes e que não faça nada? Nós vivemos uma geração difícil, uma sociedade complicada, onde tudo é perigoso, e é mesmo. Mas será que isso vai impedir de fazer alguma coisa, de agir, de fazer o que precisa ser feito?
Será que você, por causa das tragédias na sua vida, você vai se isolar para sempre do mundo? Ou você vai retomar aquilo que precisa ser feito? Será que Ruth iria dizer, se Deus me ama, Deus vai trazer pão para mim aqui? Não, Ruth está disposta a sair e conquistar. A responsabilidade humana, soberania de Deus não nos isenta das responsabilidades humanas. Olha mais, Ruth é uma mulher que faz o que precisa ser feito, mesmo que não seja o grande sonho da vida dela. Pensa você acha que Ruth queria para a vida dela trabalhar colhendo espigas, meio que quase como um indigente, uma estrangeira? Ela está colhendo daquilo que está sobrando, daquilo que está caindo. Essa é a profissão do sonho da vida dessa mulher? Não! Essa mulher tinha sido rica. Ela era casada com um homem que era rico. Essa mulher desfrutou de grandes banquetes. A vida inverteu, deu um quadro. E agora ela vai dizer, não, eu me recuso a fazer esse tipo de serviço. Não, ela não é assim. Talvez você precisa, num cenário de crise como nós vivemos, inclusive crise econômica, se dispor a fazer aquilo para o qual não é o seu grande sonho. Talvez você se preparou para atuar de um jeito, agir numa determinada profissão, mas às vezes as portas se fecham e é hora de fazer o que precisa ser feito. Ruth está disposta a trabalhar naquilo que está diante dela. A responsabilidade, a soberania de Deus não nos isenta da responsabilidade humana. Ruth é uma mulher trabalhadeira. Olha o verso de número 7. Olha o verso 7. Disse-me ela, deixe-me rebuscar espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Ela pediu permissão para fazer isso. Continuemos. Assim, ela veio, menos um pouco que esteve na choça. Ele está dizendo, ela trabalhou desde cedo, ela está aqui trabalhando, essa mulher. Essa mulher é virtuosa, porque ela trabalha. Sabe que talvez Noemi poderia ter sido muito egoísta e ter dito assim, Ruth poderia ter sido muito egoísta e ter dito assim, Noemi, sabe de uma coisa? Aqui é a sua terra, você conhece todo mundo. Dá um jeito, traz comida para casa. Não, Ruth diz, pode ficar, eu vou. E ela sai e enfrenta os desafios. Talvez você venha aqui nessa noite para ser confrontado com a parte que é da sua responsabilidade. Talvez você tenha descansado na soberania de Deus, esquecido que o Deus que é soberano, que governa o mundo, Ele faz através das nossas vidas. Não isenta a sua responsabilidade. Eu, ao preparar este sermão, ao estudar este sermão, ao buscar ouvir e ler pessoas que haviam escrito sobre este texto, um pastor disse algo muito interessante e disse assim, se você está desempregado, seu trabalho é procurar emprego. Seu trabalho é procurar emprego. Tem que agir diante da crise. É isso que Ruth faz. Mas Ruth é uma mulher extraordinária, porque as pessoas dão bom testemunho dela. Olha o verso de número 10. Não, verso 11. Olha o verso 11 do capítulo 2. Respondeu Boaz e lhe disse, bem, vamos ler agora? Bem me contaram. Olha que coisa, o que Ruth fez a Noemi, chegou, espalhou em Belém. E Boaz diz assim, me contaram o que você fez com a sua sogra. Continuemos. Depois da morte de teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e até onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. O testemunho desta mulher moabita falou profundamente em Belém. E a pergunta é como o seu testemunho fala na sociedade? O que as pessoas dizem de você? Ruth é uma mulher bem-aventurada, porque as pessoas diziam, olha, esta mulher fez o bem à sogra, esta mulher buscou o amparo do Senhor. E Ruth era uma viúva, Ruth era nova. Ruth poderia ter chegado e tentado a vida mais fácil, ter usado do seu corpo, usado da sua beleza, para tentar ajeitar a vida. Mas esta mulher é uma mulher bem-aventurada, louvada, uma mulher virtuosa, porque ela tem caráter,
e o caráter fala mais alto. Aquilo que você faz, mais cedo ou mais tarde vai repercutir. E às vezes repercute muito mal, porque você age muito mal. Talvez se a notícia que tiver chegado ao ouvido desse Boaz fosse: essa mulher, ela é folgada, ou então essa mulher é fofoqueira, ou então essa mulher, ela está ancorada sobre a sogra, não quer fazer nada. Este Boaz nunca talvez teria se voltado para Ruth como ele se voltou. O que as pessoas dizem de você? Qual é o seu nome aí fora? O que as pessoas falam de você? Ruth repercutiu o seu comportamento e as pessoas davam testemunho de quem Ruth era. Então nós estamos vendo a primeira lição. A soberania de Deus não nos isenta das responsabilidades. Ruth saiu para colher num momento difícil, num momento onde corria risco, em um cenário que não era o melhor, não era a melhor profissão, mas ela sai. Ela precisa comer, ela precisa trazer comida para casa, ela faz isso. Talvez você precisa tomar uma decisão de fazer o que precisa ser feito. Mas dentro dessa responsabilidade humana, você encontra a soberania de Deus. Olha aí o verso de número 3, do capítulo 2. Soberania de Deus não nos isenta das responsabilidades. Olha o capítulo 3, verso 3 do capítulo 2. Ela, no caso Ruth, se foi, chegou ao campo, e apanhando após os segadores, vamos ler agora? Por casualidade, entrou na parte que pertencia a Boaz, o qual era da família de Elimeleque. Você precisa entender o que é essa ideia de casualidade. Casualidade aqui existe até quase que uma ironia do autor. Ele está dizendo assim, e aí ele estava indo e de repente, sem perceber, Ruth foi parar no campo de Boaz. É casualidade para Ruth, não para Deus. Deus levou esta mulher para o campo de Boaz sem ela fazer a mínima ideia quem fosse Boaz, onde era o campo, nada disso. Ela está trabalhando e de repente ela está na terra de Boaz. Olha como que o acaso, entre aspas, porque não existe acaso, conduz esta mulher para o palco do local da redenção dela. Como que você precisamos saber que a soberania de Deus sobre as nossas vidas faz isso conosco. Nós estamos agindo, fazendo, e Deus nos coloca no local. Deus nos conduz para o cenário. Deus nos leva para o propósito. Isso aqui é soberania de Deus. E detalhe, verso 4. Eis que Boaz veio de Belém. De repente ela está lá e chega Boaz. Por casualidade. No verso 5, Boaz olha e diz assim, quem é aquela mulher? E aí o servo diz, aquela mulher é uma moabita que veio com Noemi, chegou, pediu permissão, e por casualidade ele deixou. Percebe que não existe acasos. Acasos para nós não haverá, porque Deus governa a nossa história. A soberania de Deus nos momentos importantes da nossa vida se tornam reveladas. É Deus trabalhando na vida de Ruth. E eu gostaria que você pensasse, em quantas coisas por acaso, entre aspas, aconteceu na sua vida? Quantas coisas que não eram o que você esperava, não era o seu projeto, e do nada. Você está fazendo algo e de repente encontra com alguém, e você diz algo e a coisa acontece. E às vezes você diz, que sorte. Não é sorte, é que providência. Que governo de Deus. Ruth foi para Israel debaixo das asas do Senhor, para buscar amparo, e Deus não vai desamparar. Deus conduz. Talvez você venha aqui nessa noite para saber que por mais que você faça, é a soberania de Deus quem conduz você. É Ele quem abre portas, é Ele quem fecha portas, é Ele quem coloca você. Cabe a você fazer o que precisa ser feito. E deixa que Ele vai trabalhar na sua vida. Ruth não podia mudar a história dela, mas Ruth podia colher. Só quem podia mudar a história era Deus. E Deus muda a história de Ruth. Começa a mostrar a sua graça, o seu amor, a sua bondade. Em uma história que até então tinha dor, lágrima e luta. Por casualidade, entre aspas, Ruth conheceu Boaz. Ganhou segurança, proteção, alimento. E Ruth acabou casando com este homem.
que ela foi trabalhar por acaso. O que aconteceu na sua vida por acaso, entre aspas? Olhe para o acaso como vendo Deus trabalhando nele. Essa casualidade é Deus trabalhando, é a mão invisível do Senhor. Mas a segunda e última lição dessa noite. Se a primeira é a soberania de Deus não nos isenta das responsabilidades humanas, Ruth saiu, Ruth trabalhou, Ruth enfrentou, mas a soberania de Deus estava presente o tempo todo. A segunda e última lição é a bondade de Deus revelada através de Boaz. Olha como Deus vai mostrar que Ele é bondoso para com aqueles que confiam nele. E Ele vai fazer isso através de um homem chamado Boaz. Verso de número 8. Então disse Boaz a Ruth, vamos ler? Ouve, filha minha, não vás colher em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas. Este homem se apresenta como um bondoso e protetor para Ruth. Boaz chega para Ruth e diz assim: Ruth, minha filha. Ele já trata essa mulher com outra palavra. Até agora o tempo todo você ouve dizendo Ruth a Moabita, Ruth a Moabita. E Boaz diz: minha filha. Palavra doce. Diz: não vai além do campo, fica na minha terra. Eu vou cuidar de você. A bondade de Deus é manifestada através de um Boaz, porque Boaz é um homem crente. Olha como que Boaz é crente. Olha como você vê Boaz temente a Deus. Olha como que ele trata os seus inferiores, os seus servos, os seus funcionários. Olha o versículo de número 4. Eis que Boaz veio de Belém e disse aos segadores, vamos ler? O Senhor seja convosco. Olha que coisa, olha que saudação. Boaz chega e diz para os funcionários: o Senhor seja convosco. E os funcionários respondem: o Senhor te abençoe. Só existe isso aqui para aquele que é crente, aquele que confia em Deus, tem um relacionamento com aqueles que estão debaixo dele. Boaz não olha com superioridade, Boaz trata. Boaz sabe dizer: Deus abençoe, o Senhor está governando essa história, o Senhor está cuidando dessa plantação. Boaz é crente, e ele se manifesta com a linguagem que ele tem para com os funcionários. Ele fala de Deus para os funcionários. Não tem palavrão aqui, não tem xingamento aqui. Tem um homem que fala de Deus no local de trabalho. É disso que nós precisamos hoje na nossa geração. De crentes no local em que estão. Esses funcionários não ficaram assim admirados, dizendo: nossa, Boaz, como é que você está mudado? Não, isso aqui é prática. É comum. Deixa eu perguntar para você, como é a sua prática no seu trabalho, no seu local de serviço? Eu não estou dizendo apenas de palavras, de jargões. Você não precisa chegar lá e dizer: o Senhor abençoe, porque às vezes as pessoas que estão aí não querem saber de Deus. Mas você precisa sim ter comportamento digno de um cristão. É isso que Boaz tem no seu local de trabalho. Mas mais, Boaz tem um relacionamento com Deus ao ponto de obedecer às leis do Senhor. Este momento, nós estamos no período dos juízes, em que as leis não estavam muito em vigor. Cada um fazia o que achava mais reto. E havia uma lei dada por Moisés, de que dizia o seguinte: você, quando tem a sua plantação, quando você vai fazer a colheita, você deve deixar aquilo que cai para os estrangeiros, para os órfãos, para as viúvas. Tinha uma preocupação com o social, com aquele que necessitava de ajuda. Então diz: faz o seguinte, você colhe, mas não colhe tudo não, deixa um pouquinho lá. Não tenha usura, aquele olho grande de querer só para você não. Faz a sua colheita e deixa o que sobrar e o que cair, você deixa para o órfão e a viúva. Você passa uma vez só, não pode ficar voltando e toda hora achando não. Esse é um período em que as leis não estavam sendo muito cumpridas. Muitas pessoas não estavam nem aí para a lei de Deus. Não estavam nem aí para o que Moisés disse. Boaz não. Por que Ruth encontra o campo de Boaz e pode colher? Porque o servo diz: pode. Aqui o nosso Senhor permite que a lei seja cumprida. Está mostrando aqui como que Boaz tem um relacionamento correto com a lei de Deus no local de trabalho.
Talvez se fosse hoje nós diríamos assim, mas era a profissão, né? Na profissão vale tudo. A gente vai ser crente aqui no meio desses negócios complicados. Num período que tinha tido crise econômica, não tinha muita comida, e agora que está tendo colheita, é hora de Boaz colher muito. Boaz tem o princípio de cuidar do próximo. Ele diz, vamos obedecer à lei. Essa colheita é de acordo com a lei de Deus. Este homem é crente. Deixa eu perguntar para você, você é crente? Você evidencia que você é crente? Como você mostra que você é crente? No seu relacionamento, no seu trabalho. Mostra na sua disposição em seguir a lei de Deus, até mesmo em áreas difíceis, como a área profissional, área que mexe com dinheiro. É complicado. Mas Boaz é fiel, mesmo que ele tome prejuízo algumas vezes. Mas ele não quebra o princípio da lei de Deus. Nós precisamos resgatar isso na nossa cultura. Mas a bondade de Boaz é um instrumento da bondade do Senhor para com Ruth, porque ele vai dar algumas coisas a Ruth. Ele vai dar proteção a Ruth, olha o verso de número 9. Não, olha a segunda parte do verso 9. Não dei ordem aos servos que te não toquem. Ele diz, eu dei ordem para os servos. Ninguém pode encostar em você. Aqui você está protegida. Num contexto, como eu disse, que tinha muita violência, ele está dizendo, fica aqui, e aqui você está protegida. Não há risco para com você. Mas ele provê para as necessidades físicas desta mulher. Olha a continuidade do verso 9. Quando tiveres sedes, vai às vasilhas e bebe do que os servos tiraram. Está com sede? Vai lá e toma da água dos servos. Pode tomar. Essa mulher não tinha esse direito. Essa mulher é uma estrangeira. Essa mulher está pegando o que cai no chão só. É só isso que a lei diz que ela merecia. Ele está dizendo, pode ir lá e tomar da água dos servos. Mas Boaz consola, olha o verso 15. Levantando ela-se para rebuscar, Boaz deu ordem aos seus servos, dizendo, vamos ler? Até a censureis. Ele diz, olha o verso 10. Tirai também dos molhos algumas espigas e deixai-as para que as apanhem e não as repreendais. Ele faz mais do que a lei manda. Ele diz assim, pega um pouquinho das coisas que você colheu aí, servo, e deixa cair, para que ela possa pegar. Esse homem está cuidando de uma mulher estrangeira. A única razão pelo qual ele está cuidando dessa mulher estrangeira até este momento, não é porque ele está apaixonado por ela. Sei que você gostaria de ouvir dizer, ele está amando essa mulher, né? É o que todo mundo esperava, mas ainda não tem nenhum relato. Se ele está amando, está só no coração, ele não expôs. O texto bíblico não fala que ele olhou para Ruth e amou Ruth no sentido sentimental de homem para mulher ainda. Vai acontecer, mas ainda não está dizendo isso. Olha o verso de número 11. Por que Boaz está sendo tão compassivo com esta mulher? Respondeu Boaz e disse, bem que me contaram tudo quanto fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido, e como deixaste a teu pai e a tua mãe, e até onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia. Verso 12, o Senhor Deus de Israel, sob cujas asas vieste buscar refúgio. Ele diz assim, Ruth, eu sei que você veio para Israel buscar refúgio do Senhor, e Deus retribua isso. E ela está fazendo o máximo que ela pode, o máximo que ele pode para retribuir. Mal sabia Boaz que a resposta da oração dele, pedindo que Deus retribuísse, fosse o próprio Boaz. Este homem vai ser aquele que vai cuidar, este homem vai ser aquele que vai casar com esta mulher. Deus vai usar Boaz para cuidar de Ruth e de Noemi. Olha o verso de número 13. Verso 13. Boaz dá a Ruth consolo. Verso 13. Disse ela, vamos ler? Tu me favoreces muito, Senhor meu, pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva, não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Boaz tratou do coração desta mulher. Boaz trouxe consolo para esta mulher. Boaz cuidou da segurança desta mulher. Boaz cuidou da alimentação desta mulher. E Boaz cuidou do coração desta mulher, dando consolo, ministrando consolo a ela. É a primeira vez que você vê Ruth abrindo o coração, dizendo, eu estou sendo consolada.
Esta mulher fez uma bela declaração para Noemi, lá na terra de Moabe, disse: eu vou com você, vou morrer com você se necessário for, onde você for sepultada, eu serei sepultada. Noemi nunca deu um elogio para Ruth até aquele momento. E aqui ela ouve da boca de um desconhecido até então, palavras que consolam o coração dela, dizendo: Deus vai cuidar de você. Deus vai cuidar de você. Mas Boaz dá a Ruth algo extraordinário. Ele dá a Ruth comunhão. Olha o verso 14. A hora de comer, Boaz lhe disse, vamos ler? Achega-te para aqui. Percebe o que está acontecendo? Ele está dando comunhão para esta mulher. Ele está dizendo: chega aqui para a mesa, vem comer do meu lado, come aqui conosco. Ela se assentou ao lado dos segadores. E olha o que você vai ler agora. E ela comeu. Ele serve Ruth. Era para ser o contrário, não era não? Era para ser os servos. Ele é o Senhor, Ele é o dono. Ele serve. E Ele coloca para Ruth comer. E Ruth come, e o texto diz que ela comeu até se fartar, e ainda fez uma marmitinha lá. Pegou o que sobrou, levou para casa, vai entregar para a sogra. Essa mulher está dizendo: eu preciso de alimento. Irmãos, Boaz é o resgatador, que vai se revelar no capítulo 3. Mas aqui ele é o protetor, ele é o cuidador. Boaz é a face bondosa de Deus na vida de Ruth e de Noemi. Olha como que Ruth vai sair deste encontro, verso 10. Tornou e veio à cidade, viu a sua sogra, o que havia apanhado, e também o que sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra, vamos ler? Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. Percebe que Deus está mostrando bondade para Ruth, e agora Ele vai tratar com Noemi, que tem um coração duro. Quando Ruth saiu, Noemi disse: vai, minha filha. Ela nem rogou as bênçãos de Deus sobre Ruth. E agora que Ruth volta, cheio de coisas, ela diz: como foi possível isso? Deus está ensinando a Noemi, através do ato de Boaz, que Ele cuida dos seus. Há mais de 10 anos atrás, Noemi saiu de Israel, sabe por quê? Porque não tinha pão. Ela não confiou que Deus ia cuidar. E agora vem uma lição para Noemi, dizendo: Deus cuida. Ruth saiu sem nada e voltou cheio de coisas para dentro da casa, porque Deus cuida. Olha o verso, e aí Ruth vai dizer que foi no campo de Boaz. Ela conheceu um homem que chamava Boaz. Olha o verso de número 20. Então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Pela primeira vez aquela mulher amarga louva a Deus e diz: bendito seja, que Ele tem cuidado. Bendito seja que através deste Boaz, que é um dos nossos resgatadores, Deus está mudando a nossa sorte. Você veio aqui nessa noite para ouvir sobre a bondade do Senhor é manifestada na vida daqueles que confiam nele. Primeiro, a responsabilidade, a soberania de Deus não nos isenta das responsabilidades humanas. Foi Deus quem fez isso aqui. Mas Ruth não viveu deitado em berço esplêndido. Segunda lição que nós vimos é que a bondade de Deus é revelada através de Boaz. Boaz, um homem crente. Eu e você vivemos numa sociedade que precisa ser alvo da bondade de Deus. Nós somos o povo do Senhor. Há muitos estrangeiros espiritualmente aí fora. Muitas pessoas que precisam ver a face bondosa de Deus na vida delas. Isso se faz através de pessoas crentes como Boaz. Mas este texto está aqui para nos mostrar que existe alguém maior do que Boaz. Boaz foi muito bondoso para com Ruth, mas isso é apenas, de certa forma, um eco de uma bondade maior, que é a bondade de Jesus Cristo para conosco. Assim como Ruth era uma moabita, que estava com a vida destroçada, Boaz apresenta para ela segurança, conforto, proteção, alimentação e consolo e comunhão. Cristo se apresenta para nós
como aquele Redentor que trouxe tudo isso para as nossas vidas. Boaz sentou com Ruth à mesa e deu, de certa forma, pão e deu vinho. Ele deu de alimento para com Ruth, sendo o Senhor. Mas Jesus Cristo, que é maior do que Boaz, Ele não apenas deu um pão e o vinho, Ele deu o próprio corpo e o sangue dEle por nós. E Ele nos coloca na mesa dEle. E via de regra nós estamos ceando com o Senhor. Isso é graça. Como você ia poder imaginar que uma moabita, uma mulher do capítulo 1, tudo errado, pudesse estar sentada na mesa de um Boaz? Como que eu e você podemos pensar que nós, que temos a vida toda errada, até um dia que Cristo nos encontra, podemos sentar na mesa com Ele, cear com Ele e comer dEle? Isso é amor, isso é resgate, isso é proteção, isso é vida, isso é comunhão. É isso que Cristo é para a sua igreja. Esse é o maior romance da história. É o romance do nosso resgatador, do nosso Salvador. Que eu e você possamos sair daqui certos das nossas responsabilidades, mas confiantes na soberania de Deus e sabendo que Ele tem uma face bondosa para nós. E essa face bondosa foi mostrada na cruz do Calvário, na pessoa bendita de Jesus Cristo, o nosso resgatador e redentor. Vamos orar, baixa a sua cabeça. Pai querido, obrigado por este texto da Tua Palavra, obrigado por essa história acontecida de fato, há muito tempo atrás, mas que alimenta a nossa alma hoje. Obrigado porque o Senhor cuida daqueles que confiam no Senhor. Que nós possamos, ó Deus, saber que nós estamos debaixo das asas do Todo-Poderoso e que o Senhor tem sido bondoso, gracioso. O Senhor tem nos dado mais do que nós necessitamos. Obrigado, ó Deus, porque a bondade do Senhor se manifesta no Evangelho. O Evangelho é a pessoa bendita de Jesus Cristo, nosso Salvador. Que nós possamos amá-lo, adorá-lo, viver para a Tua glória e também sermos faces neste mundo da bondade do Senhor para com o próximo, que necessita do carinho, da proteção de uma palavra vinda do Senhor. Abençoe as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor é fiel, mesmo nós sendo infiéis muitas vezes. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém.